Olha, com toda essa conversa sobre economia, essa ansiedade no ar, tem uma pergunta que não quer calar, né? A gente vê em toda a manchete, será que vem aí outra crise imobiliária, igualzinha à de 2008? A sensação de que já vimos esse filme é grande, mas será que os dados confirmam esse medo? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Para a gente conseguir responder, vamos deixar o achismo de lado e mergulhar de cabeça nos números. Nesta análise de hoje, são os dados que vão contar a história e pintar um quadro bem claro da situação. Vamos começar. Então, para começar, vamos direto ao ponto que, na minha opinião, é o grande divisor de águas entre o mercado de hoje e o de 2008. A saúde financeira de quem é dono de imóvel. E a chave para entender isso está numa palavra: equity. Explicando de um jeito bem simples, equity é basicamente a fatia da casa que a pessoa já pagou, que é dela de verdade, sabe? Sem contar a dívida com o banco. Pensa nisso como o patrimônio real que ela tem ali. E quanto maior esse equity, mais segura a situação financeira dela. E é aqui que os dados começam a contar uma história. E que história! Dá uma olhada nisso. Quase 3/4 dos proprietários têm mais de 40% do valor do imóvel em equity. Isso é uma reserva financeira gigantesca. É uma rede de segurança que, sinceramente, a gente não via nem de longe nessa escala antes da crise de 2008. E o número fica ainda mais impressionante. Se a gente baixar um pouco a régua e olhar para quem tem pelo menos 20% de equity, esse número salta para mais de 91%. O ponto crucial aqui é o seguinte: com mais de 9 em cada 10 proprietários numa posição tão sólida, eles têm opções. Se a vida apertar, eles podem usar esse capital, em vez de simplesmente correr o risco de perder a casa. E este slide aqui, nossa, ele coloca tudo em perspectiva. De um lado, 2008. Muita gente devia mais para o banco do que a casa valia. É o tal do equity negativo, um risco absurdo. Agora, olha o cenário de hoje. É o completo oposto. A gente está falando de um mercado com uma base financeira super robusta, com proprietários que têm patrimônio de verdade. Certo, vamos agora para o nosso segundo pilar de estabilidade. Porque não é só sobre o valor do ativo, né? Também é sobre o custo da dívida. E é aqui que a gente encontra um fenômeno que os analistas chamam de efeito lock-in. Basicamente, os proprietários estão presos, no bom sentido, a condições financeiras excelentes. Esse gráfico aqui revela um dos segredos dessa estabilidade toda. Pensa só, a imensa maioria, 76% dos proprietários, conseguiu travar os juros do financiamento abaixo de 5%. Eles fizeram isso naquela época de juros baixíssimos. O que isso significa na prática? Que mesmo com os juros subindo agora, a parcela da maioria das pessoas não mudou um centavo. Elas estão blindadas contra essa volatilidade. Ok, então já vimos que o patrimônio é alto e a dívida para a maioria é barata. Mas e na hora do aperto? Como o mercado se sai sob pressão? Agora a gente vai para o teste de estresse final, olhando para os indicadores mais claros de uma crise, execuções hipotecárias e inadimplência. Bom, essa imagem aqui nem precisa de muita legenda, né? Ela fala por si só. Essa barra gigante, isso aí foi o pico de casas sendo retomadas pelos bancos lá na crise de 2008. E essa barrinha minúscula, quase sumindo ali no gráfico, somos nós hoje. Não tem nem como comparar. A gente está em níveis historicamente baixos. E para não deixar nenhuma dúvida, vamos olhar o gráfico de inadimplência, ou seja, de quem está com as parcelas atrasadas. E, adivinha, é a mesmíssima história. Lá em 2008, a inadimplência foi lá para cima. Hoje, está em níveis baixíssimos. A saúde financeira do mercado fica muito claro aqui. E agora a gente amarra tudo. Por que a inadimplência e as execuções estão tão baixas? Simples, por causa daquilo que a gente viu lá no começo. As pessoas têm muito equity. Se alguém passa por um perrengue financeiro, é muito mais inteligente e fácil pegar um empréstimo usando o equity da casa como garantia do que simplesmente deixar de pagar o financiamento. Então, depois de colocar todas essas evidências na mesa, a gente chega ao veredito. E a verdade é que comparar 2008 com hoje não é uma história de semelhanças. É uma história de dois mercados que são fundamentalmente diferentes. Essa tabela aqui resume tudo, preto no branco. De um lado, a era da crise de 2008, equity baixo até negativo, taxas de juros instáveis e execuções e inadimplência no teto. Do outro lado, o mercado atual, equity altíssimo, a maioria com taxas de juros travadas lá embaixo e os menores índices de execuções e inadimplência que a gente já viu. E essa citação, que veio direto da nossa fonte de dados, resume o sentimento com toda a ênfase necessária. Os números são claros. A estrutura do mercado hoje é incomparavelmente mais sólida do que era antes da última grande crise. E só para fechar com uma curiosidade divertida, a pessoa por trás desses dados chegou a brincar que a conclusão é tão direta, tão óbvia, que parecia até um texto que uma inteligência artificial poderia ter escrito. É o jeito de dizer o quão claro o resultado é. Então, se os dados afastam o fantasma de uma crise no estilo 2008, a pergunta de verdade muda de figura. Não é mais se vamos ter um colapso, mas sim quais são os desafios e as oportunidades reais que vão definir o mercado daqui para frente. A gente está falando de acesso à moradia, de oferta de imóveis, é aí que a discussão fica interessante agora. Fica a reflexão. Até a próxima.